E aí galera, hoje o programa vai tratar sobre os melhores filmes relacionados ao quê? Viagens do tempo. Tá acostumado? Eu adoro esse tipo de filme. Deixa eu assistir quase todos os possíveis, hein? E hoje eu vou quebrar o protocolo, segue o giro. Bom pessoal, vamos começar aqui falando de um que eu acho que todo mundo aqui assistiu, mesmo eu, que nem era nascido em 1985 e nem 89, e nasci em 90. E eu quero falar um pouco sobre esse filme. Que lançou o último. Sabe por quê? É De Volta para o Futuro, né? De Volta para o Futuro. E dizem que ele é um filme construído, feito de forma perfeita. Mas eu vou mandar um estudo para vocês, alguém fazendo um relacionado sobre esse filme, mostrando que ele foi o filme mais perfeito da história. É a trilogia, você quer dizer? A trilogia. Não o filme, a trilogia. É que você falou no começo, né? Os três é como se fosse um só. Como se fosse um filme só. Como ele foi pensado, como foi trabalhado, o easter egg, como a filosofia por trás do Vamos filme. lá, tá uma criança de 12 anos nem sabe do que a gente tá falando, o que é De Volta para o Futuro. De Volta para o Futuro mostra o Marty McFly, que é um menino, né, de aproximadamente uns 18 anos de idade, que tem uma amizade, que até não consigo entender como é que tem uma amizade com um cientista de sei lá quantos anos. Se fosse hoje, o pessoal ia falar coisas É erradas. meio estranho, né? Mas ele tem essa amizade, ele é ajudante do Doc Brown, né, que é o cientista, e esse cientista está criando uma máquina do tempo. E acidentalmente, quem volta no tempo, o Marty McFly, aí encontra com a mãe, encontra com o cientista mais jovem, ele volta 30 anos. O filme é de 85, ele volta para 1955. Antes da criação do rock, antes da criação de muita coisa. E é uma aventura muito gostosa, muito legal, que tem essa parte 2 e 3 aí, que complementam muito bem a história. É filme que, por mim, não se refaz nunca, pra mim não precisa ter um reboot. 40 anos depois, esse filme ainda é atual e perfeito. É só remasterizar a imagem, transformar em Ultra HD aí. Só 4K, holograma, o que quiser aí, e vamos embora. Aquele versão 4K? Não vi. Não, se quiser colocar só a tecnologia aprimorada. Ele está disponível no Telecine Play. Eu não conheço gente que assina Telecine Play. Também não, mas quando eu pesquisei lá, eu falei, só tem disponível lá, né? No Telecine Play. Pode ser que aumente os seguidores dos assinantes. Outro aqui que eu acho que você gosta muito é o Exterminador do Futuro 1, de 1984. Você também. Adoro. Mas eu gosto mais do 2, que é de 1990. 91. Eu acho o 2, essa continuação, é uma das poucas. Criança, né? É uma das poucas que é melhor que o filme original. O primeiro, né, conta a história do Exterminador do Futuro voltando no passado. Sim. E tentando eliminar a mãe do líder dos rebeldes, né, a Sarah Connor. Mas o 2, acho que a aventura e como ele foi feito com mais dinheiro e tecnologia, a trilha sonora do Guns N' Roses, tudo foi melhor. O 2 é um dos melhores filmes que eu acho até hoje, né? Muito bom, Felipe. Muito bacana. Do 2 em diante a gente nem coloca na lista, porque do 3 em diante acabou, esqueçam, não né? tem. Eu assisto por causa do sucesso que fizeram os primeiros, né? A gente assiste na esperança de melhorar, né? Mas tá difícil. Não vai. Vingadores Ultimato de 2019, acho que um dos mais atuais que tá aqui na lista, esse. Lembro, nossa, no cinema. Que dia. Parecia que você já estava assistindo um show, né? Porque a cena do pessoal, aplaude! E ficava louco. Você não viu isso nos últimos filmes, não? Infelizmente, foi a última grande experiência. Não, teve o Homem-Aranha. Essa quando apareceu os três. Cara, vocês vão até rir. Eu vi isso num filme que você nem imagina que fizeram a mesma coisa que fizeram no dia que eu fui lá no Vingadores Ultimato. Power Ranger. Não fizeram. Você assistiu? Eu assisti no cinema, o povo tava lá, no final o povo gritou, aquela coisinha que apareceu lá, essa música, eu falei, rapaz, os do Vingadores, fila pra entrar, lotado. E várias semanas com filas. Sim, aquilo ali foi o... Eu lembro que a gente já tinha assistido há quase um mês. Ainda tava tendo fila grande lá. Foi um evento, Quem viu esse filme sabe, né? Não precisa nem explicar o que é o filme. Mas ele por si só foi muito bom. Aqui tem X-Men Dias de um Futuro Esquecido de 2014. Quem quer falar sobre? Eu falo. É um filme que mostra os X-Men lá, dos originais, né? Do Hugh Jackman, do Patrick Stewart.
colocando o Wolverine, né, no corpo dele do passado e encontra os X-Men anteriores lá, de muitos anos quando eles eram mais novos, tentando consertar uma coisa lá que eu não vou falar agora no ar aqui, quem não tiver assistido o filme ainda é recente, né? É recente, 2014. Tem só 11 anos, né? Mas quem sabe alguém ainda não assistiu o filme. Mas é muito legal. Conta com viagem no tempo aí também, né? Não é da forma tradicional, né? É só a consciência voltando no corpo do personagem, mas é bem legal o filme. Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, 2004. Também é um filme também que tem a volta no tempo lá, né? Onde o Harry, pode dar spoiler? 2004, tem 21 anos. Esse pode, né? Porque o Harry, cara, ele acaba descobrindo no final do filme que ele foi salvo por ele mesmo, né? Até tá sendo icônica lá, aquela luz, aquele clarão. E geralmente era ele usando a própria varinha ali, naquela época. Achei engraçado porque no próprio filme lá, né, tem naquela cabana tem a barba branca, como é o nome dele? Hagrid. Hagrid. E aí eles mostram a cena deles lá dentro conversando e eles mesmos passando ali pelos jardins ali para entrar dentro da casa lá para se livrar de um ser lá na época lá. Eu não tenho muita lembrança, que até um tempo, preciso rever de novo Harry Potter, mas também é um filme também que tem volta no tempo que eu achei muito bom. Ele tá na Max, o Vingadores na Disney Plus, assim como X-Men. Efeito borboleta. Efeito borboleta eu tava falando em off com você. Que eu gostei demais. Eu não sei porque é da memória afetiva da época de escola, assisti ele na escola. E foi muito tocante, né? Porque ele fala daquela questão de o bater de asa de uma borboleta aqui afeta o universo inteiro. Isso já foi citado em tantas obras da ficção que ficou como uma verdade. Ficou como uma verdade. E esse filme trata exatamente sobre isso. Um personagem que tem o poder de voltar no tempo, e cada vez que ele volta no tempo ele muda uma pequena coisa que na verdade muda muito mais do que ele pensava que iria mudar. Então às vezes ele estava achando que estava fazendo bem, ele estava fazendo mal, estava prejudicando as pessoas que ele gostava, então ele tinha que voltar de novo no tempo, e cada vez que ele voltava ele acabava prejudicando mais ainda as pessoas que ele amava. Até que, não vou falar mais porque é mais spoiler. Bom, se bem que é de 2004, 21 anos, Ashton Kutcher... Não é possível que alguém não tenha visto esse filme além de mim. Você viu? Eu vi. Chorou? Muito bom, assisti a vez passada de novo. No final ele desiste. Desiste de tentar mudar as coisas. Agora é que eu não assisto. Agora meti um spoiler pesado em cima. Você não sabe como, você não sabe por quê, você não sabe se eu tô falando a verdade. Você não sabe se eu tô mentindo. 21 anos depois eu desisti. Vai ser muito pesado, ele é muito bom. Ele é muito forte. Tem durante o filme, né? Conta logo o filme inteiro. Se tiver mais alguém que não tiver visto o filme, não vai ver mesmo agora. Enfim, Ashton Kutcher em 2004 parecia o Ashton Kutcher de hoje. O cara não envelhece. É o sangue aí, as teorias da conspiração. É o sangue. Vou pedir uma ajuda pro Tom Cruise. Star Trek. Essa é com você, né? Volta pra casa, 1986. Esse é um filme que mostra uma raça alienígena que chega na Terra e tenta fazer contato com os cetáceos. O que são os cetáceos? As baleias. E no futuro lá de Star Trek não se tinha baleias daquela raça que eles estavam procurando. E o que acontece? O pessoal de Star Trek tem que voltar no tempo, no caso nos anos 80, e pegar uma baleia aqui no século 20 e levar lá para o século 23, onde se passa a ação do filme. Então é uma aventura muito legal, né? Hoje já nostálgica, né? Lá nos anos 80, mas é muito interessante ver os personagens lá do futuro interagindo com o que era o presente da época, que era os anos 80. E tem uma cena legal do engenheiro da Enterprise, né? O senhor Scott, tentando conversar com um computador. Hoje é normal a gente conversar com um computador, né? Mas na época não tinha, né? Só tinha mouse para conversar. Então são cenas legais que tem uma recordação afetiva. Os caras são visionários, né? Na época. E esse está disponível no Paramount Plus. Esse já tem mais assinantes que o Telecine Play. Com certeza. Agora esse aqui você falou que não gostou, né? No Limite do Amanhã. Não, tá na lista, eu vou deixar pra você. Eu achei meio legal. Você assistiu? Ele tá no Max, com Tom Cruise. Eles descobrem uma habilidade de voltar no tempo durante uma guerra contra alienígenas. A habilidade dele é porque eu não posso dar muito spoiler. E eles acabam ficando presos em um eterno ciclo. É 2014, tem 11 anos. Do alienígena. Me dá agonia. O personagem morre e volta. E tem um outro parecido com esse que lançou na mesma época, eu não consigo lembrar o nome. Esse aqui clássico de 1988 ou 68. Você não sabia se eu ia falar isso que estava aqui? Mas enfim, 68, O Planeta dos Macacos. Quem quer falar? Nossa, esse foi um filme ícone pra mim na época em que eu fiquei... Depois quando terminou o filme eu fiquei pensando assim...
E aí, o que aconteceu? Eu não consegui entender, na época eu era bem adolescente. Mas Você assistiu de novo? Eu assisti depois pra poder entender um pouco mais. Uhum. Porque aí, no final ele volta no começo lá e nos Estados Unidos lá mostra o memorial americano lá com o rosto do... Não, esse que você tá falando é o de 88. 88? Esse que a gente colocou na lista aqui é o de 68 com Charlton Heston, que ele acha que ele tá no planeta alienígena, mas ele não tá no planeta alienígena, ele viajou no tempo. Ele tá na Terra, só que no futuro. Isso aí é uma cena que já é clássica do cinema já. Né? Quem não tiver assistido, desculpa aí, né? Mas ele não tá no planeta alienígena, ele viajou no tempo. Inclusive o final ele vê estátua lá, na verdade, né? Sim. Aí quando ele vê a estátua, que ele descobre que ele não tá num planeta alienígena, que ele tá na própria Terra, só que no futuro. Né? Muito, muito bom esse filme também. E aí depois eles fizeram uma nova franquia do... Sim, os dos anos 60 tiveram 5 filmes, até os anos 70, série, desenho animado, quadrinhos. Aí nos anos 80 o Tim Burton tentou fazer esse filme que o Edson tá falando, que só teve uma edição. E agora, mais recente, 2010 para cá, tem uma nova trilogia, que já agora está virando quadrilogia, né? Eles não trabalham com questão de volta no tempo nesses mais recentes, não. Eles começam a história mostrando o tempo presente e vai seguindo a história até o futuro, onde os macacos dominam a Terra, né? Alta Frequência de 2000, isso eu não lembro também. Uma vez você funcionou muito, conta pra nós. Esse filme conta a história de uma pessoa que está mexendo com um rádio amador, aqueles rádios, né, que o pessoal comunica, e durante uma tempestade ele consegue conversar com o pai dele, que já era falecido 20 anos no passado, que o pai dele estava vivo ainda, né? E ele fica naquele dilema, aviso, não aviso, né, o pai, se ele avisa, ele muda toda a história dele e da família dele, de todo mundo está envolvido, ou ele deixa o pai dele morrer, o pai dele era bombeiro, né? Eu lembrei agora. Então assim, é um dilema moral que... O que você faria? Cara, eu salvaria meu pai sem pensar 2 vezes. Meu pai tá vivo, a gente convive, meu pai sempre liga na hora do programa, já gravou o programa, né? Já ligou hoje antes da gravação do programa, né? Então... mas é um filme que, nossa, me tocou demais, eu chorei no dia que eu assisti esse filme e não quis nem assistir de novo. Assisti uma vez. Tá ótimo, já te marcou. Não quero mais. Tá disponível na Apple TV. Rodrigo, vou voltar com você agora. Primeiro contato, Star Trek 98. 98. Esse já é um filme de Star Trek, mas é da nova geração. O pessoal da nova geração do Capitão Picard tem os Borgs tentando atacar a Terra e como eles não conseguiram atacar a Terra lá no futuro, eles voltam no tempo, na Terra, no início do século XXI. Onde o ser humano fez o primeiro contato com os alienígenas, que não foram os vulcanos, e eles tentam mudar essa história, porque se a Terra não tivesse tido esse contato com os alienígenas, ela não fundaria a Frota Estelar, a Federação, e assim não seria a potência que era no futuro. Né? Então, assim, é um filme muito bom, dentro do universo de Star Trek, é um dos que eu mais gosto, né? Esse da nova geração. Falando em volta no tempo, eu tive um déjà vu aqui agora. Voltamos no tempo, como se você tivesse falado isso já antes. Do Star Trek? Esse aqui. Com certeza, eu devo ter falado várias vezes desse filme. Está disponível também no Paramount. Billy e Ted, 2 loucos no tempo de 91. Você quer falar? Billy e Ted, eu não conheço. Billy e Ted é do Keanu Reeves, né? É uma trilogia de filmes, né? O primeiro é muito legal, né? Tem essa volta no tempo de um personagem lá. Tem muito tempo que eu assisti. Né? Recentemente teve um terceiro filme, né, do Keanu Reeves aí como personagem, mas eu não tenho muita recordação e nem sou muito fã do filme. Porque fala que gênio do mal decide acabar com a duradoura paz mundial e resolve mandar exterminadores para acabar com a origem da ideologia pacifista. E aí, os roqueiros Billy e Ted vão tentar salvar a Terra. Disponível no Prime Video. E para fechar, 12 Macacos de 1995. Quem quer fechar, quer fechar aí. 12 Macacos é mais uma história meio apocalíptica, né? Em que um vírus destruiu a humanidade, de certa forma, né? Deixou a população dizimada. Aí um condenado é enviado ao passado para tentar resolver esse problema e tentar salvar a humanidade. Esse é o resumo do filme. Isso. E o filme tem Brad Pitt e Bruce Willis. Forte. Tem uma série de 2015 a 2018 que está também no Prime Video. Tá na minha lista lá para assistir, mas eu não assisti até hoje. Nem você. Porque você não tem Prime Video. Você tem? Não quis assistir? Não assisti ainda porque tá entre as minhas pra assistir, mas não tem tanta coisa para assistir também, assim. Um dia. E você aí que está assistindo? Quais são os seus filmes favoritos sobre viagem no tempo? Fala aí, deixa nos comentários, tem mais algum recado final? Só nos siga nas redes sociais, né? TikTok, Instagram, YouTube. E o legal, pessoal, mas é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Não. Conteúdos diferentes nas redes sociais. Tem conteúdo que você só vai encontrar no YouTube, só no Instagram, só no TikTok. Ajude-nos a chegar a 1 milhão. Estamos perto. Nem que seja juntando os 3, né? Isso. Valeu, galera. É isso, até a próxima.